Feira. E olha, a gente vai falar de um assunto muito bacana que tem a ver com a boa vontade do ser humano, que é sempre um assunto lugar. É a Trupe dos Palhaços Curativos, é um grupo que leva amor e alegria para pacientes. Eles estão fazendo esse trabalho, por enquanto, no Hospital Gaspar Viana, mas pretendem ampliar esse projeto. E eu vou conversar agora com a idealizadora da Trupe dos Palhaços Curativos, que é a Isadora Lourenço. A Isadora é estudante de artes cênicas, isso. É isso? A Isadora é estudante de artes cênicas, tem 21 anos, mas já tem essa visão, esse olhar preocupado aí com o outro, né? E aí ela teve essa ideia. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi ter a ideia e como é que foi transformá-la num projeto na prática, né? Colocado em prática. Certo. Inicialmente eu tive a matéria, né, que disparou essa proposta, que foi estudar artes cênicas, a matéria de palhaçaria dentro da Federal. E lá dentro eu tive uma professora fantástica, duas professoras no caso, que é a professora Patrícia Pinheiro e a Andréa Flores, que foram professoras assim que fizeram brotar na minha cabeça diversas ideias dessa arte que deve sair da caixa cênica, né? Que ela deve sair de lá e fazer algo de diferente na nossa sociedade. Então, eu gosto muito de trabalhar com palhaço e eu comecei a pensar no porquê não trabalhar o palhaço em outro espaço. E pensei na instituição do hospital. E aí também veio essa ideia da gente começar a tentar trabalhar com palhaço no hospital em uma instituição pública, né? Porque a gente vê que nessa questão de órgãos públicos, etc., às vezes a gente vê uma necessidade, uma falta, uma carência em determinados aspectos, e aí nós decidimos começar a trabalhar. E o Hospital de Clínicas foi uma instituição que nos recebeu de braços super abertos, assim, e onde nós começamos a trabalhar. Os palhaços que iniciaram, no caso, são palhaços que normalmente eram meus amigos, né? A gente se organizou e aí foi quando nós começamos. Alguns. Tem outros que são de outras áreas. Esse que é o legal da trupe. Então, Isadora, a gente fica sempre quando a gente escuta falar de um projeto voluntário, a gente fica bem curioso, porque quando você participa de um trabalho voluntário, o ser voluntário é diferente de ter um emprego, de ter um trabalho no qual você tem obrigações a cumprir, sim, horários a cumprir. Quando você lida com o voluntário, o que pode acontecer hoje eu posso, amanhã não dá pra mim, eu não posso semana que vem, então eu vou viajar. É complicado. Então, como é que você consegue manter essa turma para que não haja um buraco, para que vocês não deixem de levar essa alegria, essa palhaçaria para os hospitais? Tu acabaste de tocar num dos assuntos mais complicados, eu acho, dessa trupe, que é exatamente essa questão de manter esses palhaços comprometidos, né? Tanto que nós estamos juntos desde maio, mas já passou muita gente pela trupe. E as pessoas que ficaram, posso dizer com muita convicção que são as pessoas assim com quem eu posso contar a qualquer momento. Quantas pessoas ficaram? Atualmente nós somos 6 palhaços e 2 assessoras de comunicação. E quantas pessoas eram? Essa estatística tem muitos assessores de comunicação, tem que colocar eles para participarem também. Sim. No caso, são as duas estagiárias do HC, a Tainá Cavalcante e a Tuane. Elas duas... É muito bacana ver isso, porque o Hospital de Clínicas ao todo começou a interagir e se tornar um grupo mais humanizado, né? Tipo, as meninas de comunicação, assim, que a gente pensa que não são pessoas que vão interagir diretamente com as pessoas, com os hospitalizados, com os pacientes, e não, aconteceu o contrário. Elas, depois da trupe começar a agir lá, elas começaram a ir lá com os pacientes, conversar, meninas de comunicação lá, perguntando como é que foi o Dia das Mães, sabe? Então a gente diz que o Hospital de Clínicas ao todo está se transformando com a ação da trupe lá dentro. Então uma pergunta, mas de qualquer sorte, isso é um trabalho teu de conclusão de curso? Sim. Então na realidade tem toda uma metodologia envolvida nisso, né? Sim. Então na realidade há um comprometimento seu especificamente no sentido da conclusão do seu trabalho, né? Para que você possa concluir o seu curso. E como é que você construiu isso em termos metodológicos para que isso aconteça, né? Como é que acontecem essas intervenções? Sim, foi bom tocar nesse assunto porque
era uma pergunta que eu me fazia, né, logo no início, porque esse sempre foi o meu sonho no momento que eu decidi trabalhar com esse TCC. Então, como é que eu poderia convencer as outras pessoas a abraçar esse sonho junto comigo e vivê-lo, né? E aí foi quando, tipo, eu propus, joguei essa proposta para meus amigos, né? Também conversava muito com a minha orientadora, Patrícia, sempre lá comigo. E aí eles toparam e tudo mais, e aí a Patrícia me alertou. Essas suas entradas dentro do hospital não podem ser entradas na qual você faz de qualquer jeito. Deve ser necessária uma preparação, porque eu sou estudante de teatro, eu já tive essa matéria de palhaçaria, mas alguns que estão lá comigo não tiveram esse contato. Então eu, como futura professora de teatro, devo repassar isso para eles. Então, semanalmente nós temos um encontro, onde nós repassamos ensaios e preparações para o palhaço, onde quem coordena isso é eu e meu amigo Huber, que é um estudante de História. E junto dessa aula, após essa aula, nós repassamos no máximo alguns esquemas de cena que podemos fazer com as crianças. Por exemplo, no mês de julho a gente preparou os palhaços moda verão e nós vamos para lá usando roupas, maiôs, sunga, um bocado de coisa. Na época da quadra junina nós fomos. Então, existe uma preparação, uma metodologia, uma de ensaio. Para cada... Exatamente. Uma esquete, vamos dizer assim. Exatamente. A gente faz uma preparação de palhaço, um ensaio completo para determinado dia a gente ir já com uma ideia já do que a gente quer tentar fazer, né? Isadora, tem imagem. Vamos dar uma olhadinha nas imagens, Mauro, enquanto a gente vai conversando? Vou colocar meus óculos aqui para mim. Esse daí é o Ruber e o Diego. Esse menino, ele é paciente, essa criança, ela é paciente de que ala do hospital, Gaspar Viana? Sim, ele é da pediatria. A pediatria do Gaspar Viana, ela trabalha especificamente quase com a cardiopatia, né? Então, são quase sempre crianças com problemas do coração. Exatamente. Perfeito. Esse é o Ícaro. Que bacana! E além dessa preparação, né, do teatro, tem essa preparação do paciente, né? Com certeza, com certeza. Tem uma preparação interna, né? Porque você não vai para o hospital já pensando simplesmente que chegando lá tu vais conseguir com que aquela pessoa sorria e etc. Que é o fim, né? Né? Porque a pessoa, às vezes, tem crianças lá que já estão há 3 meses. Não estão crianças receptivas, né? Estão querendo sair de lá. Então, a gente vai para lá para transformar aquele espaço. A gente não vai para lá só para fazer sorrir naquele momento, mas para mudar mesmo a situação com que elas estão vivendo naquele momento, né? Que bacana. Vocês se divertem também, né, Isadora? Muito, sem comparação. Choramos e sorrimos juntos sempre. Isso que é o ideal. Com certeza. Isso daí é do Moda Praia que a gente fez. Esse aí que foi já verão, né? Versão verão. As crianças... Olha, pegando um solzinho. Que bacana. Que legal, Isadora. E com certeza a recepção das crianças vai ser incrível, né? Sim, logo no início elas ficavam meio estranhas, assim, quem são eles e tudo mais. Mas hoje em dia a gente chega, elas já reúnem, são elas que fazem isso. Bora, que os palhaços chegaram. Aí algumas mães já estão já, né, com um outro olhar também junto da gente, porque elas percebem a diferença do comportamento da criança lá, e aí elas começam a super apoiar a gente. Então a gente chega, elas já organizam as coisas junto com a gente e tudo mais. E, Isadora, é uma pergunta mais de professor, né? Assim, qual a diferença que tem, aí é curiosidade mesmo, que tem os Doutores da Alegria, já tem alguma outra trupe também que trabalha com essa questão de palhaço para essa tua atividade? Qual é a diferença que tem ou tem mais similaridade? Tem. Os Doutores da Alegria, no caso, eles trabalham, se eu não me engano, em São Paulo e em Recife. Eles são pessoas da área da saúde, né, que começaram a estudar a palhaçaria também. Aqui em Belém a gente tem um outro grupo que também é muito ótimo, é show, que são a trupe da Procura, que são estudantes de medicina que começaram a buscar... Faz um Barro Barreto, inclusive. Que fazem Barro Barreto. Eu participei da trupe durante um tempinho e foi lá que começou a brotar assim, essas ideias. Essa ideia na tua cabeça, né? Isadora, a gente tem pergunta do telespectador. Joyce. Bom, Pedro Paulo diz que o programa está maravilhoso. Ele está assistindo com a prima dele de 10 anos, a Sofia, e ela está amando. Que legal. O Tássio Fonseca pergunta qual é a sensação, né, no fim de cada ação de vocês? A sensação, eu acho que é de que pode ser mais.
A gente sai com aquela sensação de que, cara, hoje foi legal, mas eu acho que a gente pode ir além. Porque sempre rola aquela sensação de que foi uma ação boa, né? De que você fez algo bom, mas também rola aquela sensação de que, poxa, isso pode ser tão mais, né? A gente pode crescer. Daí que veio a ideia das inscrições, porque nós fizemos a página no Facebook para tentar recolher mais voluntários. E então nós abrimos a inscrição para uma oficina que será dada pelo Ruber e por mim, dia 20 ao dia 24 e do dia 27 ao dia 31 de julho agora. Essa oficina é direcionada a quem? É direcionada a qualquer jovem acima de 18 anos que tenha interesse em trabalhar como voluntariado. Legal. Jovem de 60 pode também, né? Não tem problema nenhum. Isadora, tem mais perguntas do telespectador para a gente finalizar. Olha, a Dolores Vieira fala que o trabalho de vocês é muito importante para quem está internado, principalmente para as crianças que são pacientes renais crônicas, que elas ficam muito tempo sofrendo, né? Ela parabeniza pelo trabalho. E o Tássio pergunta ainda se vocês fazem apenas ações com crianças. Ah, tá. Logo no início, no HC, nós não fazíamos apenas com crianças, nós também íamos para a psiquiatria. Só que o hospital de clínicas é um pouco complicado essa questão da psiquiatria, porque nós temos no nosso grupo uma futura terapeuta ocupacional. Então, por exemplo, a gente vê na Bianca uma pessoa que tem um preparo para lidar com essas pessoas. E por mais que eu e os meus outros colegas tentemos também, nos esforcemos e estudemos para isso, a gente vê que é uma dificuldade maior, não é? E aí, no caso, ficou um pouquinho difícil o acesso, porque em diversas ações a gente não conseguiu ver um retorno muito grande das pessoas que estavam lá no HC, nessa parte da psiquiatria, e acabaram ocorrendo situações muito complicadas para a gente. Então, nós resolvemos dar um pause nessa voluntarização da psiquiatria. Que pena. Isadora, última pergunta, eu peço que você responda em 10 segundos, só para a gente dar vez ao telespectador. A Anne Beatriz Costas pergunta, ela pede para você contar uma situação que tu percebestes que realmente a trupe está fazendo diferença nesse lugar. Ai, caramba, meu Deus do céu, 10 segundos. 3 palavras. Esquece o tempo, fala. Acho que foi na ida do Ícaro. O Ícaro foi a primeira criança com quem nós tivemos contato. A gente entrou na ação, ele entrou junto com a gente lá no hospital e acompanhamos a hospitalização dele durante um mês, que é esse menino bem aí, né, que tá aparecendo. Ui, e ele era uma criança, ele era uma criança que ficava super agoniado, ele pulava em cima da gente e tal, não queria brincadeira, e depois ele foi se tornando cada vez mais receptivo, e a gente viu a diferença, assim, do comportamento dele no hospital, com todos os outros membros também, né, os enfermeiros, médicos, etc. A terapia do riso deu resultado, fez com que... Com certeza. Isadora, te agradeço muito, te parabenizo pela ideia, pelo projeto que a gente sente que você tem muito amor em fazer. Espero que o trupe de palhaços curativos tenha uma vida longa e que você volte para falar assim, olha, estamos em todos os hospitais, a gente está fazendo em muitos outros centros, enfim, que vida longa ao projeto. Obrigada. Muito, muito obrigada. Olha, a gente vai rapidinho aqui